Muito boa tarde, como vão todos? Eu vou só dar um pequeno lembrete, just a quick reminder, we will have simultaneous translation today, so if you want to click on the little globe on the bottom, you can listen to this session in English, ok? Então, gente, a gente vai falar em português aqui hoje, né? Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Fernanda Escur, eu sou líder regional América Latina para a Pyxera Global, que é uma das organizações que tem coordenado esses eventos da semana, desse simpósio de cidades circulares inclusivas, que faz parte da Semana Circular de Cidades Circulares de Nova York, com o apoio da Enel, e hoje a gente vai ter um painel onde nós vamos conversar, a gente está com um super time aqui de painelistas, que vai conversar com a gente acerca da transição de uma economia circular no âmbito do Brasil. O propósito da nossa sessão aqui é iniciar uma discussão com os nossos painelistas sobre a transição que as grandes cidades almejam rumo a uma circularidade e um estado de regeneração e de equidade. Então, pensando nos limites planetários, né, como é que a gente pode realizar essa transição de forma ágil e nos livrarmos da ilusão, onde a gente segue dentro daquele padrão, né, de produção, de modelos econômicos, onde a gente continua conversando, claro, sobre reuso, sobre reciclagem, que é muito importante, mas como é que a gente desenha novos modelos que são verdadeiramente circulares? Qual é o papel que as grandes cidades, megacidades, têm nessa liderança dessa transição, né? O papel que as cidades têm realmente é crítico, porque são nesses hubs, ou hotspots, que a gente concentra aí 75% do consumo mundial, 80% das emissões de gases de efeito estufa. E outra questão fundamental é que essa transição ela precisa também se dar de forma inclusiva. Então, isso também a gente quer trazer aqui hoje. Como é que a gente pode quebrar as barreiras para aqueles que estão mais perto de sofrer os impactos, né? E de manter, se a gente seguir mantendo o status quo. Então, muitas vezes são essas pessoas que talvez até já estejam usando intervenções, o que a gente chama aqui de intervenções circulares, mas não porque estão inovando, mas porque elas não têm outra alternativa, que já estão se valendo de tecnologias antigas que já são regenerativas. Como é que a gente traz o mundo, a conversa hoje, né, que a gente tem num âmbito sobre economia circular, onde a gente enxerga tecnologias inovadoras realmente acerca de como nós podemos fazer dentro dos diferentes setores, modelos mais circulares, como é que a gente traz essas pessoas que estão lá na ponta para dentro dessa conversa? Ainda, a transição para uma circularidade ela tem que acontecer de forma integrada, de forma sistêmica, holística, e hoje a gente também vai transitar por como os diferentes setores estão realizando isso. Energia, alimentação e saúde, por exemplo. Tá? E também é muita coisa, mas também a gente quer conversar um pouquinho sobre como esses novos modelos que nós vamos discutir hoje afetam processos de governança de uma cidade. Então, para discutir essas questões comigo aqui hoje, a gente tem o Ricardo Bonfim Alves, que é Head of Circularity da Enel Brasil. Tudo bom, Ricardo? A gente tem a Luísa Santiago, que é líder da América Latina para a Ellen MacArthur Foundation. A gente tem o Rodrigo Perpétuo, que é secretário executivo do ICLEI América do Sul, né, Governos para a Sustentabilidade Local, e o Guilherme Gonçalves, que é gerente de projetos do programa da GIZ, da Agência de Cooperação Técnica Alemã, o programa de mudanças climáticas e gerenciamento de resíduos sólidos. Então, pessoal, muito prazer, é realmente uma honra para mim aqui estar conversando com vocês hoje. E para começar, a gente pode, né, vamos começar do macro, né? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o contexto geral, do que significa circular, tanto a um nível global hoje, mas vamos descer também aqui para América Latina e Brasil. Então, eu quero iniciar nossa conversa chamando a Luísa Santiago, da Ellen MacArthur Foundation, para falar para a gente um pouquinho, porque, Luísa, eu sei que a Ellen MacArthur Foundation lançou recentemente a visão, né, de uma economia circular para a América Latina e para o Caribe. Então, fala um pouquinho para a gente desses conceitos aí, como que vocês montaram esse documento. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, queridos colegas panelistas. Bom,
Obrigada de novo por poder abrir um pouco com essa ideia do conceito. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar o que é um conceito de economia circular. Ainda existe muito ruído e nesse documento, no processo de produção desse documento de visão que você mencionou, uma das coisas que ficou clara na consulta de mais de 80 stakeholders da região é que esse conceito ainda precisa ser melhor fundamentado na cabeça dos latino-americanos e caribenhos, provavelmente do mundo, mas aqui na nossa região particularmente. Então, acho que a primeira de tudo vamos separar o joio do trigo, vamos acabar com o ruído. O que é uma economia circular? O que é esse conceito? É uma ideia ampla, não é reciclagem, não estamos falando de pensar como é que você vira um pouquinho a curva de uma economia linear. A economia linear, que é o que a gente vive hoje, extrai recursos da natureza, transforma, descarta. E ela gerou ao longo da história concentração, desperdício, degradação e as grandes crises que a gente enfrenta hoje, mudança climática, perda de biodiversidade, contaminação, toda a questão de desigualdade social são consequências e resultados de uma economia linear. Então, ao pensar uma economia circular, a gente pensa numa economia que é um modelo de transformação desse sistema. Não é apenas um fluxo de material, e sim uma transformação sistêmica, que depende de diversos atores, e que esse desenho dessa nova economia se baseia em 3 princípios básicos, que não são aplicados numa economia linear para tentar, como eu falei, virar um pouquinho a curva dessa economia linear. E sim, são a lente, são os óculos, são a mentalidade pela qual a gente enxerga o projetar essa economia. Quais são esses 3 princípios? Primeiro é eliminar poluição e resíduo, desde o princípio. Veja bem, eu disse que não é reciclagem, então não é pegar o resíduo e fazer o que eu falo com ele, o que eu faço com ele. É pensar como é que eu gero um modelo econômico que não gere poluição e resíduo. O segundo princípio é circular os materiais e produtos. E a partir desse princípio é possível gerar muitas oportunidades econômicas. Então, estamos falando sempre de um modelo econômico. E o terceiro princípio é o de regenerar a natureza. Regenerar por princípio. Vamos lembrar que, em média, o mundo perdeu 90% da biodiversidade nos últimos 50, 60 anos. Então, a América Latina perdeu 94% dessa biodiversidade. Ainda assim, somos a região mais abundante em biodiversidade no mundo, uma das regiões culturalmente mais abundantes e ricas do mundo, porque somos fruto de um grande mix de culturas. Então, quando a gente pensa, e durante esse processo de pensar essa visão para uma economia circular para a América Latina e Caribe, a gente pensa uma transição que faz frente a algumas questões que são extremamente importantes para a gente. A primeira é justamente como é que a gente olha para essa biodiversidade e todo o potencial que existe nela, mas não só da biodiversidade em si, mas da sociobiodiversidade, das culturas tradicionais que já promovem um crescimento e uma economia mantendo e regenerando essa biodiversidade. Como é que a gente pensa uma economia que é próspera para as pessoas, inclusive você mencionou, Fê, pessoas que já trabalham algum tipo do que você chamou de intervenção circular, pessoas que estão trabalhando muitas vezes na informalidade, em modelos de reparo, de manutenção, de compartilhamento, mas estão fazendo isso na base da necessidade. Como é que a gente transforma essa transição em algo que inclua, que crie capacidade, habilidade, desenvolva para que essas pessoas e as micro, pequenas, médias empresas possam ser parte central dessa transição, já que geram quase 90%, mais de 90%, quase 100% das grandes, dos negócios existentes na região. Como é que a gente pensa uma transição que, de fato, gera distribuição de riqueza em cadeias produtivas que tenham mecanismos que sejam intencionalmente desenhados para distribuírem valor e não concentrarem, como a gente viu acontecer num modelo econômico, né, de desenvolvimento econômico linear que a nossa região fez, historicamente extrativo, exportador, baixo valor agregado, somos absolutamente riquíssimos, talvez a região mais rica em recursos naturais do mundo, mas muito pouco desse valor é agregado, transformado e convertido em prosperidade econômica de longo prazo. Então, essa nossa flutuação econômica ao longo das décadas e dos séculos, ela também é resultante de um modelo extrativo linear.
Então, só um pouco dessa visão, ela traz exatamente isso. Como é que a gente usa esse potencial da sociobiodiversidade de uma maneira regenerativa, faz frente à questão climática e às grandes questões de contaminação e questões ambientais existentes, resultantes do modelo que seguimos até aqui, e como é que a gente faz ser próspera para as pessoas de uma maneira inclusiva e verdadeiramente desenhada para ser distribuída. Perfeito, Luísa. Eu acho que um grande desafio, acho que tu colocou aí, justamente porque aqui, né, na América Latina e no Brasil, a gente tem um pensamento muito extrativista, né, um pensamento muito linear. Essas ideias, né, da circularidade estão vindo de lá. Então, eu acho que aqui a gente, mais do que nunca, tem que trabalhar essa parte do sócio, né, dentro, né, das questões de circularidade. Isso é muito difícil. A gente sabe, sim, que existem muitas ações, né, espalhadas por aí, mas como é que a gente transforma isso numa mentalidade, né, num mindset da região? Então, esse potencial tem, e como é que a gente faz isso? E aí eu queria perguntar para os nossos outros painelistas aí, do ponto de vista de vocês, né, também trazendo como que vocês enxergam essas questões, a economia circular, esse contexto, né, dentro do nosso âmbito aqui de América Latina e Brasil. Quem é que gostaria de falar? Posso Vai lá, Ricardo. nessa, então? Ótimo. Primeiro, um grande prazer estar compartilhando aqui esse momento com vocês. Acho que falar de circularidade, como a Luísa acabou de falar e como você abriu o painel, Fernanda, é uma necessidade bastante relevante para todos os setores, né? E para o setor de energia, que é onde eu atuo trabalhando pela Enel no Brasil, não poderia ser diferente. Porque quando a gente pensa sobre um processo de transição, né, de transição energética, de transição justa, que é o que a gente está falando aqui, no setor de energia isso está muito forte. E aí explico por quê. Porque quando a gente olha para outras frentes, por exemplo, telefonia, a gente teve mudanças enormes, a parte de internet, mudanças gigantescas, a própria mobilidade, né, nos transportes, mas no setor de energia, a revolução em termos de produção, distribuição, a tecnologia que está sendo empregada é muito forte no momento. E o que a gente tem trabalhado muito é a ideia de transição energética muito por conta disso. A realidade que um medidor, por exemplo, novo vai ter hoje na residência das pessoas é completamente diferente e abre muitas possibilidades. Só que, dentro desse processo, a gente enxerga que é necessário também observar uma frente de transição justa, porque estamos falando de novos fornecedores, estamos falando de uma qualificação e requalificação de mão de obra, estamos falando de um novo processo produtivo. Então, dentro dessa lógica, a economia circular surge como uma ferramenta fundamental para que nós possamos repensar tanto a nossa atuação como parte do setor de energia, quanto nossas relações com todas as partes interessadas que envolvem o nosso processo, as nossas atividades. Bom, nesse sentido, a gente tem atuado nos últimos anos em duas frentes importantes. Uma de cultura, né, cultura interna e externa, e outra na parte de busca de impactos, tentando fazer com que nós tenhamos uma nova forma de enxergar as relações. Bom, primeiro pelo âmbito da cultura. A gente tem feito edições, junto com todos os colegas da Enel na Latinoamérica, de uma escola de economia circular. E qual é essa ideia? É disseminar os conceitos, trabalhando em 8 encontros, de maneira profunda, a ideia de como cada área, cada pessoa pode fazer com que nós tenhamos uma implementação de circularidade em suas áreas. Então, quando me perguntam, às vezes, quais são os projetos que você tem em economia circular, eu brinco internamente falando, olha, não tenho nenhum, quem tem são as áreas. E aí, dessa maneira, a gente tem disseminado os conceitos, buscando uma nova forma de pensar. E aí eu trago um exemplo. Em São Paulo, a gente tem trabalhado um projeto que eu considero muito relevante nesse sentido, onde a gente tinha um problema, que eram as ocupações irregulares abaixo das linhas de transmissões. Isso é um problema muito sério, porque impacta a segurança da população, gera custo para a empresa, de uma série de maneiras. E, na localidade, gera uma insegurança, por exemplo, tanto não só em termos com relação à energia, quanto a questão da violência urbana, em alguns casos. Bom,
repensando, aplicando a lógica de circularidade, a gente estruturou uma lógica de compartilhamento e, a partir daí, a gente tem trabalhado com o projeto Hortas em Rede. Em parceria com a ONG Cidade Sem Fome, a gente tem conseguido produzir mais de 10 toneladas no mês de alimentos que geram renda na localidade e geram impacto positivo não só para as nossas operações, mas um impacto positivo na sociedade. Então, está gerando renda, está gerando um impacto positivo e pensando um processo de aplicação, onde o que era problema se tornou uma solução a partir do compartilhamento. E uma outra frente, que é bastante relevante, é o projeto que a gente está atuando com, aí já numa linha, pensando na distribuição em si, dos novos medidores, onde a gente está fazendo toda uma revisão, desde o design do projeto até o final da vida útil dos medidores que vão sair. Porque aí a gente está falando de um volume realmente importante, a gente está falando de mais de 8 milhões de peças aí que vão ser produzidas, também, aí fazendo o paralelo, né? 8 milhões de peças que saem da rede. Então, dentro dessa lógica, o que nós temos pensado, por exemplo, tem feito com que a gente passe a conseguir reutilizar plástico, e nessa reutilização a gente já está falando aí mais de 3.500 toneladas de plástico que a gente pode reutilizar no processo produtivo. Então, a gente já redesenhou dessa maneira. E, por outro lado, nos materiais que saem da rede, a gente está reestruturando toda uma lógica para que a gente encaminhe para os nossos fornecedores de tentarem fazer loopings fechados de atuação, e nesse processo, a nossa oportunidade, por exemplo, em plásticos e metais, é de mais de 12 mil toneladas. E aí a gente está conversando, mas o que significa isso? São mais ou menos 4.800 carros populares em termos de peso. Então, que a gente está deixando de demandar dos sistemas naturais. Bom, mas para isso acontecer, a gente tem algumas outras frentes, eu acho que a gente pode desenvolver melhor nas próximas falas também. Vai ser um prazer compartilhar com vocês esse momento. Eu gosto que vocês estão trazendo essa questão da mudança na cadeia, né, no sistema produtivo, porque até a gente estava conversando no painel do México ontem, justamente essa questão de você pensar que a mudança para, né, a transição para uma economia circular passa também por fazer com que as parcerias elas sejam circulares também, né? Então a parceria a gente já tem que pensar nela de forma em rede, de forma circular, onde cada processo que faz parte por si só ele vai ter o seu movimento, né, circular ali, e aí tanto a fala da Luísa como a tua fala, eu já vejo que caminhos, né, porque a gente está querendo discutir aqui quais são os caminhos, e o caminho não é um só, né, caminhos são vários. Então, com esse contexto que a gente está trazendo aqui, né, de um pouco como nós estamos caminhando, né, de forma emergente, não existe uma linha, né, a ser seguida, eu queria pensar um pouquinho agora como que essa transformação, né, para um modelo econômico que abrace, né, essas questões aí de reciclagem em larga escala, de reuso, né, esses princípios de circularidade, né, de manter os materiais em uso por mais tempo, projetar materiais sem resíduos desde o início, projetar esses modelos de forma que eles já nasçam com aquela visão de regenerar os sistemas naturais, né, que nós vamos impactar. E aí eu queria trazer o Rodrigo para falar um pouquinho, porque o ICLEI trabalha muito nessa frente com governos, né, auxiliando governos a se estruturarem para essa transição circular. E a gente sabe que é muito complicado, porque governo também trabalha por ser, né, se a gente pensa de forma sistêmica, governos, né, são sistemas mais rígidos, né, mais cheios de normas, mais hierarquizados e mais setorizados também, e muitas vezes com muita dificuldade de a gente, né, trazer a essência, né, da circularidade, que é justamente fazer com que todos os setores se conversem, né? E daí, Ricardo, conta um pouco assim, como é que o ICLEI tem trabalhado dessa forma com governos. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos e todas. Saudar meus colegas de painel, a Luísa, que nos deu um ótimo panorama conceitual, o Ricardo, que já trouxe a perspectiva da Enel, meu colega e amigo Guilherme Gonçalves, representando a GEISA, e você, Fernanda, agradecer a Pizzeira por organizar tão bem essa sessão.
Bom, o ICLEI é essa associação global de governos locais, reúne cerca de 2.500 governos locais no mundo todo, atuando de maneira complementar, tanto no advocacy, fomentando o compromisso, portanto, dos governos locais com as grandes agendas globais de desenvolvimento sustentável, notadamente a do clima, ante a Conferência das Partes do Clima, do Acordo Quadro do Clima, o Acordo de Paris, e também no marco da Conferência das Partes da Biodiversidade, notadamente materializada pela Convenção da Diversidade Biológica. E, a partir dessa atuação no advocacy, o ICLEI traduz esse advocacy também em apoio técnico aos municípios por meio dos instrumentos da cooperação internacional. E o ICLEI se reúne a cada 3 anos, essa grande rede de governos locais, para fazer uma reflexão sobre a sua estratégia. Aliás, na semana que vem estaremos em Malmö, na Suécia, fazendo exatamente essa reflexão, que teve no Congresso de 2018 em Montreal uma referência estratégica muito alinhada com todos os acordos globais da sustentabilidade que trazem caminhos para o desenvolvimento local sustentável. São 5 caminhos que funcionam como princípios para esse trabalho do ICLEI junto aos governos locais. Portanto, o caminho do desenvolvimento local de baixo carbono, dialogando diretamente com a agenda do clima, o caminho do desenvolvimento resiliente, que contempla também a perspectiva da biodiversidade, com ênfase na adaptação às mudanças climáticas, o caminho que prioriza as soluções baseadas na natureza, portanto, toda essa abordagem regenerativa e que também foque na preservação e na conservação da natureza no meio urbano, e o caminho do desenvolvimento circular. Tudo isso sem perder de vista o que está em voga também nessa pauta dessa sessão, que é a dinâmica da inclusão social e da equidade. Acho que quando a gente fala de Brasil e América Latina, em especial, mas do Sul global, nós não podemos perder de vista esse olhar e essa atenção para a inclusão social, já que nós temos ainda milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e, infelizmente, com a pandemia do Covid-19, muitas delas agora na linha da situação da miséria. Então, quando o ICLEI vem para campo dialogar com as dinâmicas da circularidade, que são dinâmicas postas em todos os processos modernos ou contemporâneos de recuperação econômica, União Europeia, Estados Unidos, liderando esse movimento, mas que também já chega, por exemplo, a potências como a China. O ICLEI sempre coloca a seguinte pergunta: o que as cidades podem fazer para consolidar e acelerar esse movimento? Você se referiu, Fernando, às grandes cidades. Eu diria mais além, né? As cidades grandes, mas o conjunto das cidades. As grandes talvez sejam, de fato, aonde a inovação possa se dar com mais fluidez, exatamente porque são elas que têm mais facilidade de acesso à cooperação internacional, aonde a experimentação é permitida e aonde essa assertividade tão necessária para o poder público pode se dar ao luxo de tentar experimentar metodologias inovadoras. E aí, a grande questão é exatamente essa ampliação e essa transversalidade que a Luísa traz na fala dela e que a Fundação Ellen MacArthur tem a preocupação de promover. A cidade, primeiro, tem o poder e a capacidade de regular as dinâmicas de produção econômica. O licenciamento para a produção econômica necessariamente passa pela visão do poder público municipal. E isso tem a ver também com as edificações, a forma como a cidade se desenvolve e usa o seu solo. A cidade tem poder sobre o uso e a ocupação do seu território, do seu solo. Esses dois poderes combinados vão se desdobrando por outras frentes. Por exemplo, compras públicas. A cidade é uma grande indutora do desenvolvimento local ao licitar, seja uma obra pública de infraestrutura, seja compras de vários gêneros e materiais para as rotinas que regem também a administração local. A gestão de resíduos, o Guilherme vai certamente abordar esse tema, e que tem que, talvez, dar o exemplo dessa circularidade que a gente quer ver dos materiais e dessa combinação do reuso com a proteção e a redução do impacto na natureza a partir de novas dinâmicas econômicas. A perspectiva da mobilidade, que dialoga muito com a energia,
novas formas de se pensar a mobilidade ativa, que, claro, causa um impacto quase nulo no meio, mas também olhar para os modais que estão postos, pensando como eles podem trazer usos de energia ou combustíveis renováveis. Os sistemas alimentares, e o Ricardo deu um ótimo exemplo aqui de um projeto da Enel, mas como as cidades também podem induzir sistemas alimentares circulares, sustentáveis e saudáveis. E por isso o ICLEI tem se preocupado em desenvolver essas metodologias que contemplam a inovação. Quando a gente fala de desenvolvimento circular, a gente está falando de uma grande oportunidade para trazer para dentro dessa nova economia, dessa economia verde, ou economia regenerativa, empreendedores que trazem consigo a capacidade de inovar. É necessário dialogar com a juventude, portanto, ir para as escolas e ir para as universidades, para que a gente possa, de fato, revigorar as lideranças que vão reger essa transformação, que, ao fim e ao cabo, é uma transformação cultural. Tem alguns exemplos que eu vou deixar para a segunda parte da minha intervenção, já que essa foi para marcar um pouco o campo de atuação e de intervenção que o ICLEI faz. Obrigado, Rodrigo. Fantástica essa fala. Vou deixar, anotei várias coisas aqui que eu queria puxar, dava para fazer 5 horas de conversa, né? Mas vamos focar. Guilherme, fala um pouquinho, conta um pouquinho também, puxando, né, o trabalho da GIZ, acho que também vai na linha aí de trabalhar com cidades, né? Conta um pouquinho desse programa aí que tu está coordenando junto ao GIZ, né? Obrigado, Fernanda. Queria agradecer, né, o convite. Prazer estar aqui com o Ricardo, com a Luísa, com o Rodrigo. Rodrigo é nosso mentor, né, nesse tema sempre. E para mim é um prazer muito grande estar compartilhando desse painel, porque há 5 anos atrás, quando a gente começou a discutir esse tema, principalmente junto ao governo federal brasileiro, ninguém sabia do que se tratava, né? A gente falava sobre gestão de resíduos sólidos urbanos, principalmente, e a questão da circularidade era algo novo, né? E também a questão das mudanças climáticas. Quais são os impactos das mudanças climáticas associados à gestão de resíduos, né? Então, isso, nesse momento, né, o governo federal e também nossos parceiros locais evoluíram muito, né? A gente sente que a discussão já chegou num novo nível, né? A gente conseguiu subir a barra da discussão. No início, a gente falava só de soluções de fim de tubo, né? Acho que quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente está pensando muito no final do processo, né? Acho que a fala da Luísa foi muito feliz, muito esclarecedora, né? A gente tem que repensar todos os processos. Mas, entrando um pouco na dinâmica da GIZ, a GIZ tem projetos relacionados à transformação urbana, à transformação energética, à eficiência energética em cidades, por exemplo, né, a parte de habitação social, a parte de abastecimento de água. Temos também os projetos que estão relacionados com mobilidade elétrica, planejamento urbano sustentável, né, que é muito alinhado com as atividades aí do ICLEI. E no meu caso, especificamente, eu coordeno uma componente de um projeto que é relacionado com a redução de emissões de gases de efeito estufa na gestão de resíduos sólidos urbanos. Então, é um projeto Proteger, ele tem 3 componentes. Uma componente relacionada com a nossa assessoria direta para o governo federal e também para as instituições financeiras. Então, a gente trabalha, né, com os financiadores, com o FGTS, com a Caixa Econômica Federal, atualmente também com a parte de estruturação de concessões, pensando em trazer esse olhar da sustentabilidade para dentro do processo de envolvimento do setor privado, né, junto ao setor público. E a gente tem a nossa atuação junto aos governos locais, aos municípios. Essa é a componente que eu coordeno, e nesse processo a gente trabalhou com 32 municípios, foram 5 projetos pilotos em uma primeira rodada. A gente fez 2 anos de apoio para 2 consórcios intermunicipais, um em Minas Gerais, um no Ceará, a região metropolitana de Recife, Brasília, o Distrito Federal,
e também uma cidade isolada no Mato Grosso, que chama Campo Verde. E agora a gente está encerrando o projeto com mais 2 projetos pilotos. Um deles é com o governo do estado e mais 15 municípios do Pará. A gente está trabalhando com a capacitação, a formação de multiplicadores, treinando multiplicadores tanto dos municípios como também da Universidade Federal do Pará e do governo do estado, para que eles possam dar continuidade nesse processo. Então, como a gente começa falando, né, que um tema inicial da discussão da gestão de resíduos é sempre o encerramento dos lixões. A gente tem um desafio imenso no Brasil, que é fechar os quase 3.000 lixões que a gente ainda tem no país. Mas só fechar o lixão não resolve, né? A gente tem um desafio maior ainda, que é pensar os processos e pensar as rotas tecnológicas relacionadas com a gestão de resíduos. E hoje, esse tema, rota tecnológica, né, que no passado era confundido com qual tecnologia eu vou escolher, na verdade, qual é todo o processo que eu vou definir para o meu município, desde a separação que o munícipe tem, né, desde da casa, né, que a pessoa separa o seu reciclável em casa, até a coleta, passando pelas etapas de tratamento, de valorização de resíduos, né, que inclui tanto os recicláveis secos como os resíduos orgânicos. Então, no Brasil, a gente tem aí um potencial enorme para trabalhar a valorização de resíduos orgânicos, mas, infelizmente, a gente composta menos de 1% dos nossos resíduos orgânicos atualmente, né? Com grandes sinergias, por exemplo, com esse projeto de hortas comunitárias, com sinergia com agricultura familiar, com sinergia com produção de alimentos orgânicos. Mas, infelizmente, a gente ainda está engatinhando nessa discussão, né? Sem contar também a questão da biodigestão, do aproveitamento do biogás, aproveitamento energético do biogás, e agora, mais recentemente, a gente está falando muito do biometano, né? Biometano que pode ser utilizado também para reduzir as emissões dos transportes, para reduzir a emissão na produção de energia, no consumo de energia, principalmente. Então, o resíduo, para não me estender muito, né, eu acho que a gestão de resíduos é um desafio enorme no Brasil. A gente está conseguindo evoluir, principalmente quando a gente tem um compromisso dos gestores, né? Eu acho que o ICLEI deve trabalhar e conhecer bem essa situação, né? Quando o prefeito se compromete em fechar o lixão fecha. Quando o prefeito não está comprometido, a gente pode tentar ajudar, a gente pode tentar convencer, mas não acontece. É impressionante, mas o compromisso político, eu acho que é um ponto fundamental. Mas a gente também tem um desafio muito grande, que é pensar que a gente ainda está vivendo na lógica do aterro sanitário. Então, quando a gente pensa, né, o cidadão comum pensa, poxa, mas o resíduo meu já não vai para o lixão, ele vai para o aterro sanitário. Mas esse é um grande problema do ponto de vista circular, né? A gente está mandando resíduos, principalmente resíduos coletados de forma mista ou indiferenciada, e mandando esses resíduos aí que tem muito reciclável, que tem muito orgânico, que poderia ser reaproveitado, direto para um aterro sanitário, que vai ali, né, gerar metano, que vai gerar emissões de CO2 e de metano, e que muitas vezes ainda não tem a captura eficiente desse biogás. Então, a gente tem um desafio enorme pela frente, mas eu vou deixar também para complementar essa fala aí nas próximas intervenções. São desafios e são oportunidades, né? Que é o que que eu estava falando lá no início, né? A gente tem muito desafio, mas ao mesmo tempo esses desafios eles têm tudo para virar grandes oportunidades, né? Pela lógica de sistema, quando você consegue começar a mexer os pauzinhos dentro do sistema de forma a impulsionar para a direção que você quer, às vezes você consegue um efeito potencializador, mas acho que a gente ainda não está lá ainda. E aí, ouvindo falar, né? Não está um pouquinho longe até. Quer falar, Luísa? Posso fazer uma intervenção? Você provocou claro. A gente para fazer disso um diálogo, então eu queria fazer um pouco de bate-papo mesmo. Queria fazer uma intervenção para contribuir um pouco com a fala do Guilherme, em 2 pontos.
Um é sobre essa questão da lógica a partir do ponto de vista da cidade. A cidade ela tem essa responsabilidade sobre a gestão de resíduos, sobre o espaço territorial, o que inclui aí seus aterros sanitários, o que inclui os lixões, o que inclui toda a questão de desenvolvimento urbano controlado ou não. E aí eu queria trazer um pouco, também construindo em cima do que você falou, né, do mexer o sistema, eu queria construir um pouco esse quebra-cabeça, porque, por exemplo, nós na Fundação Ellen MacArthur, a gente vê um papel enorme das cidades, mas a gente vê um protagonismo também na indústria. E a indústria, ela tem um papel absolutamente gigante no que se transforma em resíduo, que por fim vai parar num aterro sanitário ou num lixão, dependendo da capacidade de digestão desse município ou não. Então, o chamado de cadeias produtivas, o chamado de liderança da indústria em eliminar a poluição e o resíduo, né, que é aquele primeiro princípio que eu falei, ele é um chamado que é o que a gente chama de upstream, né? É quando você pensa uma economia, pensa os materiais e produtos que estão circulando nessa economia, para que esse impacto no território, na sociedade, nos municípios, seja completamente redesenhado e seja ressignificado, porque a verdade é que quando a gente está jogando um monte de coisa no lixão, ou quando a gente gera um modelo econômico que não necessariamente vira resíduo material, mas ele pode ser uma perda. Vou dar um exemplo: o carro fica parado 92% do tempo, um escritório fica desocupado 40% do tempo do horário de trabalho. Isso são resíduos, isso são desperdícios também. E a gente está falando de dinheiro sendo jogado no lixo. E esse dinheiro, ainda mais num modelo econômico em que a gente aperta cada vez mais as alavancas, e a indústria sabe muito bem o quanto de volatilidade de preço de materiais, commodities, choques em cadeias produtivas. A pandemia mostrou aí um monte de indústrias sendo impactadas. Bom, a China está toda fechada e a gente não está produzindo carro e um monte de gente está sendo demitida. Enfim, estamos num sistema tão complexo. E eu queria só trazer um pouco, a gente está falando em torno do poder da cidade, mas eu queria trazer um pouco que a cidade sozinha, com uma estratégia de fechamento de lixão e uma estratégia de tecnologias de aterro, ou o que quer que seja, ou mesmo que seja desenvolvimento de cadeias de reciclagem, isso tudo são soluções muito downstream, isso são soluções que não vão redesenhar o sistema. É importante? É importante, mas é uma capacidade limitada de redesenho do sistema e, portanto, de fazer frente às questões climáticas, as questões de perda de biodiversidade. Então, a gente olhar também para esse quebra-cabeça do sistema econômico e olhar para a indústria como um grande protagonismo no que é feito com esses materiais, em como transitam e como circulam esses materiais, é bastante importante. E o outro ponto que eu ia falar é sobre o tema dos orgânicos, né, que o Guilherme falou sobre a questão do potencial de orgânicos. A gente está numa região em que mais da metade, e aí falando de América Latina e falando de Brasil também, mais da metade de tudo que é gerado nas cidades enfim, em termos de perdas materiais, são resíduos orgânicos. A gente aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo nesse momento para a inauguração, o lançamento, abertura, na verdade, da Semana de Economia Circular, a primeira na América Latina que uma cidade protagoniza. E basicamente, alguns anos atrás, a gente viu que a cidade tinha, nessa lógica da mentalidade do zerar resíduo para aterro, né, ou reduzir resíduo para aterro por conta do espaço, o custo do território, né, do metro quadrado na cidade, enfim, começou essa estratégia de compostagem de resíduos de feiras e mercados, que já é algo absurdo em termos de volume em São Paulo. Ainda assim, 1%, né, do total da cidade. Só que, quando a gente começou a trabalhar com eles a lógica da economia circular para os alimentos, enxergou-se que não bastava você pegar aquele resíduo, em vez de mandar ele para o aterro fazer uma compostagem e distribuir ou fazer jardim pela cidade, paisagismo. Porque existe um sistema econômico que precisa desse nutriente para se regenerar, para criar meios de vida para a agricultura familiar. O Guilherme tocou nesse assunto, e o sul da cidade, bem como o Cinturão Verde, são regiões extremamente produtivas, ou melhor, produtoras e ainda rurais. Por incrível que pareça, 30% do território de São Paulo é rural. E o desenvolvimento, ou melhor, o crescimento urbano desenfreado colocou riscos absurdos em áreas, por exemplo, de produção de água que alimentam a cidade. E lá em 2014, naquela grande seca que secou a Cantareira e que São Paulo sofreu um grande problema, abriu-se os olhos para isso e iniciou-se uma iniciativa de fortalecimento da agricultura familiar e ainda mais transição para métodos produtivos regenerativos da biodiversidade local.
E aí, juntando Lé com CRE, por que não fazer esse resíduo urbano orgânico virar insumo para uma transição para um solo mais saudável, para uma geração que vai produzir alimentos orgânicos, que vai ter preços muito maiores, e uma nova geração que vai querer ficar no campo, portanto mantendo essa biodiversidade e esse território rural vivo, florescendo, literalmente, e fornecendo alimentos para a gastronomia dessa cidade, que é um absurdo de criativa, maravilhosa e deliciosa. Então, juntando muitos LEs com CREs, a gente ajudou a cidade a sair desses silos uma coisa era a Anlurb, hoje em dia a SP Regula, fazendo compostagem, fazendo jardim, plantando, sei lá, matinho no meio do canteiro, quando Ações poderia virar isoladas, fome. né? Exatamente. Totalmente. Então, isso ganha uma potencialidade no momento em que, principalmente, você inclui o setor, a cadeia produtiva, mas não só a cadeia produtiva, porque sempre se produziu ali, mas o mercado, a indústria, os restaurantes, os chefs, que começaram a olhar para isso com grande potencial de fazer produtos melhores, fazer menus melhores, mais saudáveis, mais conectados com a terra e gerar todo um processo de mercado muito mais interessante e alinhado a essa ideia de circularidade de uma economia regenerativa por princípio. Então, queria só fazer esses dois pontos aqui para contribuir um pouco. A Luísa, tu conseguiu ilustrar o que eu estava querendo dizer, né? Quando a gente enxerga o sistema e conecta todos os pontos de forma que a gente começa a potencializar. E é isso que me dá esperança, né? Quando a gente olha para como as coisas hoje são feitas e a gente começa a enxergar de outra ótica, né? Com essa mentalidade, né, sistêmica, a gente começa a enxergar como nós podemos conectar os pontos de forma que a gente potencializa esse impacto regenerativo, né? E equitativo, de equidade que a gente está buscando. Excelente contribuição mesmo. Eu não sei se Rodrigo e Ricardo também vocês ficaram mexidos aí para colaborar com a discussão. Posso contribuir rapidamente, sim. Acho que um ponto que eu gosto muito de trabalhar aqui com os fornecedores internamente é que não é possível ser circular sozinho, né? Então, não temos como estruturar um projeto super circular que fique só dentro da Enel, ou mesmo que fique só no setor de energia. Assim. Nós precisamos pensar de modo, como acabou de ser dito por praticamente todos os colegas, que pensar de maneira integrada, sistêmica, criando novos modelos que se sustentem no longo prazo e que, principalmente, mantenham as oportunidades que hoje já são dadas, mas que criem novas oportunidades. Então, pensando nesse sentido, a gente tem um exemplo no processo de contratação. Nos nossos processos de contratações, nós estamos trabalhando com uma lógica que a gente chama de fator K de sustentabilidade. E o que é isso? Esse fator K é um diferencial nas licitações que nós criamos pensando numa ideia gradativa junto à cadeia de fornecedores. Por quê? Quando nós apresentamos a circularidade para o conjunto dos fornecedores, a primeira questão foi, olha, mas se eu apresentar essas ações que podem vir até deixar o produto mais caro ou o serviço mais caro, eu posso perder a licitação. Só que a lógica que a gente está querendo criar é uma lógica que impulsione esse processo. Então, pensando nessa forma, foi estruturado todo um sistema onde a gente aponta nas licitações, já no seu início, ou melhor, depois de redesenhar as especificações técnicas, a gente já tem esse redesenho pronto. Mas a gente imputa outros fatores, como, por exemplo, trazendo exemplos básicos, mas são vários porque depende de cada contrato. Então, por exemplo, utilização de energia limpa no processo, ou mesmo uma frente de atuação com fornecedores locais, compras locais, contratação de mão de obra local, isso entra como um bônus e mesmo que ele tenha um preço maior, esse bônus compensa e ele ganha a licitação. Então, a ideia aí é justamente manter essa lógica de que nós precisamos ter uma mudança clara nas especificações técnicas, nas demandas, mas uma compreensão de que a gente vive um processo gradual. Porque se nós alterarmos diretamente o tipo de compra que nós temos hoje, a gente acaba bloqueando oportunidades de pequenos fornecedores, por exemplo, de participar do processo. Então, essa transição
que a gente começou falando da transição justa, ela precisa por um lado, ser célere nas demandas que nós estamos criando e no recado ao mercado, e, por outro lado, garantir que nós tenhamos condições, inclusive, de superar algumas barreiras tecnológicas. Por isso, a gente tem dialogado muito forte com os fornecedores, pensando com eles novas formas de produtos e, ao mesmo tempo, somando eles com a nossa cadeia de outros fornecedores para que eles se conectem, mas principalmente trazendo as universidades para esse diálogo, porque chega num limite que a gente começa a falar, por exemplo, olha, isso aqui impacta na norma, isso aqui precisa de uma nova certificação, a gente não existe isso, precisamos formatar um piloto para trazer as métricas disso e as certificações. Então, esse contexto como um todo, acho que aponta um pouco essa complexidade, mas, ao mesmo tempo, é algo que é um desafio positivo, né? Porque faz a gente cada vez mais se conectar, buscar essas soluções em parceria. Eu acho que esse é um ponto relevante também. Não, excelente. Acho que as cadeias, né, de valor que a gente começa a trabalhar, eu acho que responsabilidade também, né, da indústria, como eu estava falando, não só de redesenhar produtos, mas também de começar a trabalhar os seus fornecedores. E eu acho que essa questão da forma gradual, ela é muito importante. Não existe, não vai existir. É uma transição, como já diz a palavra, né? E aí, como o Guilherme estava comentando ali, é difícil ainda, né, com alguns agentes públicos, talvez ainda não está, mas ali já está. Então, eu acho que é todo um processo e os processos que a economia circular, como eu enxergo, ela tem os estágios, né? Você tem o estágio ótimo, que é o estágio da regeneração, o estágio final, mas a gente precisa ainda dessas outras ações, né, para chegar nesse caminho, e ações também, né, como tem que acabar com o lixão, tem que acabar com o lixão. Mas então, como é que a gente faz para as ações para acabarmos com os lixões, mas ao mesmo tempo que a gente já comece a incutir essa mentalidade, né, de que isso aqui não é a economia circular, né? Isso aqui a gente está tapando o buraco, a gente não está resolvendo o problema, né? Como a Luísa estava comentando na questão ali de que a gente precisa realmente redesenhar o modelo, né? Não, excelente. Então, eu queria falar um pouquinho dessa questão da colaboração mesmo, entre intersetorial. Eu falo do ponto de vista de alguém que, o Rodrigo sabe, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, estamos finalizando um projeto aqui em Porto Alegre, voltado, né, para trazer questões de economia circular em escolas públicas, e a gente teve uma dificuldade muito grande de conversar com o poder público, sabe? Porque o nosso projeto, ele era um projeto multidisciplinar, a gente era um projeto que nós precisávamos, né, de apoio, não só de uma secretaria, como a Secretaria do Meio Ambiente, precisávamos de apoio também da Secretaria de Educação, porque a gente estava trabalhando com o meio ambiente, a gente estava trabalhando com... e aí, o que aconteceu? Né? Não há uma conversa ainda, né? Talvez, não sei se o Rodrigo quer começar a fala, mas a minha pergunta é uma pergunta que ela bota... eu quero colocar um pouco o dedo na ferida, assim, né, de uma dor que eu tive ao tentar executar um projeto, né, e eu sei que muitos de vocês aí, executando projetos dos pontos de vista de vocês, talvez também tenham passado por problemas parecidos. E como o Rodrigo bem falou, como o Guilherme bem falou também, né, as cidades têm um papel muito grande, não o único papel, né, Luísa? Porque a indústria tem um papel, o setor privado tem, e a sociedade, que nós estamos aqui também trazendo, né, queremos trazer para a conversa, mas como que a gente consegue, talvez, começar a tornar essa comunicação entre os setores de sistemas que são tão duros, hierárquicos, talvez separados, né? Vocês têm algum... Bem, deixa eu começar, então, já que você me provocou, Fernanda. Bom, essa é a herança do Henry Ford, né? O Fordismo, quando trouxe para a indústria automobilística a inovação a partir da fragmentação da produção e consolidou a tendência que havia começado logo antes, algumas décadas antes, século anterior, com a Revolução Industrial, trouxe a fragmentação para todas as instâncias e as dinâmicas de trabalho da sociedade humana. Então, agora a gente começa a perceber que a fragmentação ela também é um desafio posto tanto para as dinâmicas industriais contemporâneas,
como para todo o setor de prestação de serviço, e no nosso caso aqui, prestação de serviço público. Então, eu começo dizendo uma frase que eu escutei de um colega que trabalhou comigo na Prefeitura de Belo Horizonte, quando eu fui secretário de Relações Internacionais. Ele era secretário de Políticas Sociais e ele fomentava uma câmara de intersetorialidade, convidando secretários, colegas de todas as áreas, uma vez por mês, para contar os movimentos que ele fazia na Secretaria de Políticas Sociais e receber também inputs, informações das dinâmicas que estavam acontecendo em outras áreas. E aí eu fiquei muito feliz ao ver aquela instância funcionando e perguntei. Ele chama Jorge Narras. Olha, Jorge, que iniciativa legal, que sucesso que é. E como é que você vê esse movimento da Câmara? Qual que é o esforço que se coloca nisso aqui? Ele falou, olha, Rodrigo, para a intersetorialidade não há descanso. Esse é um esforço permanente que a gente tem que empenhar para se conectar com as outras áreas. Esse é um trabalho incansável que a gente precisa exercitar dentro da administração pública para fazer as conexões corretas e dar o ar sistêmico para a implementação de políticas públicas. E esse, na visão do ICLEI, é um dos aspectos da cidade inteligente, né? Ela ser capaz de trazer para seu processo de formulação e execução de políticas públicas o exercício da transversalidade, que impõe a intervenção territorial com inteligência e com complexidade sistêmica. Dito isso, eu acho que vale a pena mencionar o exemplo que a Fernanda trouxe. O ICLEI, com uma parceria com o braço filantrópico da Google, a Google.org, lançou aqui no Brasil, é uma parceria global do ICLEI com a Google, que chega ao Brasil, o Google ICLEI Action Fund. E o ICLEI selecionou 2 cidades no Brasil que já tinham percorrido o caminho do compliance ou conformidade climática, tendo o seu compromisso com a agenda climática até chegar no seu plano de ação climática. Essas cidades foram Porto Alegre e Curitiba. E em cada uma dessas cidades nós escolhemos organizações de base local para implementar, portanto, os recursos, os projetos que os recursos do fundo deveriam apoiar. E um consórcio de organizações sociais de Porto Alegre, chamado Silpoa, do qual a Fernanda faz parte, mencionou aqui, implementou um projeto que chama Morro da Cruz Circular, olhando para as escolas municipais naquele território e trazendo uma abordagem sistêmica de circularidade no ambiente construído da escola, mas interferindo também na pedagogia e na educação e sensibilização da comunidade escolar. Isso envolvia a instalação de micro-usinas fotovoltaicas, substituição de equipamentos, pensando também na eficiência energética, biodigestores, pensando na perspectiva dos resíduos, e uma série de atividades na comunidade, fomentando a dinâmica circular. Aí estava a dificuldade, né? A Secretaria de Meio Ambiente liderando, mas a Secretaria de Educação precisava assinar um convênio e dar permissão para que esse consórcio de organizações sociais interferisse ali no ambiente escolar. Demorou, foi de fato a materialização desse esforço permanente. Mas aconteceu. A Secretaria de Educação não só veio para dentro do convênio, como esse projeto que aconteceu de maneira piloto e demonstrativa, ganhou notoriedade dentro da Prefeitura de Porto Alegre e já existe o compromisso do prefeito Sebastião Melo, junto com o secretário Germano Brem, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, de replicar esse modelo em toda a rede de educação da cidade de Porto Alegre. Então, a mensagem que fica é, de fato, a realidade se impõe. É um esforço a transversalidade, mas vale a pena persistir, porque quando a gente consegue, os resultados são otimizados e eles transbordam e podem gerar frutos para toda a sociedade local. Obrigada, Rodrigo. Alguém quer complementar? Alguém quer adicionar alguma coisa? Eu queria... Então, minha experiência, né, trabalhando com municípios, eu percebi que realmente municípios grandes, né, esses com mais de 1 milhão de habitantes, realmente é mais difícil, né, porque
geralmente eles criaram uma certa independência entre as secretarias, né? Apesar de todo mundo ser dependente, muitas vezes existe até uma competitividade em relação a uma secretaria e outra, né? Ah, eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, eles querem um protagonismo. E eu também tive bastante dificuldade de envolver gestores de secretarias diversas em cidades grandes. Eu acho que isso deve ser, né, comum em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Por outro lado, eu também tenho exemplos, né, eu acabei não mencionando na fala anterior, qual é o segundo projeto piloto que a gente está trabalhando nesse momento, que é o fechamento de 2 lixões no litoral sul da Bahia, e um deles é um caso emblemático para mim, que é o município de Itacaré. É um município, né, que quem não conhece, vale a pena conhecer, está no meio da Mata Atlântica, uma região super preservada, com ecoturismo, com cachoeiras, com toda uma questão aí fantástica de meio ambiente, mas, por outro lado, ainda tinha um lixão no meio da Mata Atlântica, né? Agora, o prefeito se comprometeu, mesmo sem saber muito bem como ele ia fazer isso, mas há um ano atrás eles lançaram um programa que chama Junho Verde, e era lixão, o mote, né, desse programa era lixão nunca mais. E agora, um ano depois, né, em junho de 2022, eles vão finalmente conseguir fechar aquele lixão que está sendo utilizado aí há mais de 30 anos pelo município. É uma área bem degradada, é uma área no meio da Mata Atlântica, e é uma área que tem 2 encostas. De um lado, o lixo cai na Mata Atlântica, e do outro ele cai num rio, né? Então, assim, a situação é triste, né? Mas, finalmente, eles estão conseguindo resolver como? Com a integração entre as diversas secretarias. Então, Secretaria de Meio Ambiente trabalhando junto com a comunicação, trabalhando junto com os serviços públicos, com o desenvolvimento urbano, com turismo, e todo mundo está se entendendo, todo mundo está entendendo que é um compromisso da cidade, é um compromisso com a população, e não importa qual é a secretaria que está à frente ou qual é a pessoa da prefeitura que está liderando o processo, mas a contribuição de todos é fundamental, né? Desde a parte da assistência social àquelas pessoas que estavam, né, sobrevivendo no lixão como catadores, até a questão da melhoria das condições turísticas, até, né, uma outra discussão que está surgindo lá é como criar uma lei de grandes geradores que possa fazer com que as pousadas, os hotéis e os restaurantes, os mercados possam contribuir com a parte que lhes cabe, né, do custo dessa gestão de resíduos, né? Então, eu acho que é importante dizer que, em alguns casos, a gente também tem uma integração muito boa entre as secretarias, né? Sabendo que é um município de 40 mil habitantes, né? Então, é claro que tem a sua facilidade Um pouco aí, mais todo mundo fácil. se conhece, né? É mais simples. Mas eu queria, né, trazer esse caso porque vale a pena todos vocês conhecerem, porque é um compromisso, né, político de um prefeito que gerou essa mobilização de toda a prefeitura, e agora eles estão conseguindo, de fato, entregar o que precisava ser entregue, né, tanto para a melhoria da questão ambiental como social. Eu tiro disso que liderança importa, né? A liderança é muito importante, né, em levar, né? Então, você conseguindo estabelecer um objetivo em comum, por mais que os processos dentro de cada setor sejam diferentes, por mais que existam também objetivos, subobjetivos, talvez, para cada setor, todos entendendo que nós temos que caminhar junto, né? Esse é o velho gerenciamento, né, de parcerias multifacetadas, a gente tem que trazer para dentro também desse viés. Bom exemplo, obrigado, Guilherme. E a gente está se encaminhando para o final, eu queria avisar para o pessoal que está nos assistindo que vocês podem fazer perguntas, a gente vai ter uns 10 minutinhos para perguntas antes de finalizar, mas eu queria também perguntar para o Ricardo, do ponto de vista, né, do setor privado, sobre essa colaboração, né, com
prefeituras, talvez, né? Se tem algum exemplo que tu pode trazer do ponto de vista, né, do setor privado nessa integração também. Não, perfeito. Acho que esse é um elemento fundamental de diálogo. Uma das falas do Rodrigo, ele trouxe um ponto que para a gente é muito, muito relevante, que são as compras circulares. Olhando o Estado como um promotor também desse processo de aquisição e frente ao setor industrial, de modo geral, ter um desenho de licitações, olhando, por exemplo, pela nossa frente de empresa como soluções de eficiência energética, ler as licitações e já ter esses conceitos dentro das especificações, isso faz muita diferença, porque aí, novamente, a gente vai na ideia de equalização do processo. Então, os preços vão estar estáveis e os conceitos vão ser empregados. Então, acho que esse é um primeiro grande movimento, né, das compras e das licitações de modo geral. Mas, por outro lado, tem esse aspecto das parcerias voltadas à promoção desse conceito. Então, a gente também tem algumas iniciativas, por exemplo, o nosso projeto EcoEnio, que há 12 anos atrás o grupo criou a lógica onde você tem o estabelecimento de pontos, onde os clientes eles entregam resíduos recicláveis e recebem o desconto na conta de energia. Então, 12 anos a gente trabalha nesse processo e muito em parceria, tanto com o setor privado, com alguns grandes geradores, quanto com algumas municipalidades. Isso faz muita diferença, porque não é só um projeto onde você tem essa dinâmica de descontos na conta, mas é um processo onde você trabalha a educação para o consumo responsável, né, para o consumo consciente. Isso faz diferença, principalmente quando a gente vai nas escolas e observa as futuras gerações. E um outro aspecto, para fechar esse entorno, é a ideia de cidades circulares e descarbonização. Quando a gente pensa a economia circular, ela é uma ferramenta fortíssima para pensarmos como, a partir, por exemplo, do compartilhamento de informações, a gente consiga melhorar, por exemplo, melhorando resiliência de rede, colocando sensores, etc., nós consigamos, por exemplo, compartilhar informações com o poder público e, a partir daí, produzir cidades cada vez mais circulares, mas que também caminhem para um processo de descarbonização. Então, acho que essa pode ser uma grande oportunidade que teríamos com o setor público também. Obrigada, Ricardo. Gente, a gente fez um caminho, assim, ó, eu acho que em 1 hora, tudo que a gente levantou aqui, cada uma das coisas, a gente podia seguir conversando, né, e estendendo o assunto. Mas a gente começou com um objetivo bem ambicioso, né, assim, de procurar pensar como que a gente pode amplificar, né, esses ecossistemas aí, esses movimentos, né, que todos vocês trouxeram aqui, que estão agora acontecendo. E aí eu fico muito feliz de que a gente montou aqui um painel com agentes de câmbio, né? Ontem no painel do México a gente estava falando muito sobre isso, né? E eu acho que o caminho para essa transição circular que a gente inclusiva, né, que a gente está conversando aqui, ela passa por esses trabalhos que vocês estão colocando. O Ricardo, do ponto de vista do setor privado, ali, buscando fazer, a Enel buscando fazer a sua parte para uma transição energética circular mais justa, já está isso, né, incutido na própria empresa, né, enquanto visão. Rodrigo, Guilherme, né, trazendo essas metodologias, a Ellen MacArthur Foundation, né, trazendo esse guarda-chuva aí, trazendo esse pensamento, né, porque eu acho que desde o início ali a gente comentou que realmente o que nós precisamos também é começar a incutir essa mentalidade em todas as camadas da sociedade, da América Latina, do Brasil, né? E assim, eu acho que a gente aparentemente respondeu as perguntas enquanto nós falávamos, porque não há nenhuma pergunta até agora, e a gente tem mais uns 5 minutos. Eu gostaria de abrir o microfone, então, para vocês, para saber se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar a respeito desse assunto que a gente tem conversado hoje aqui. Eu, particularmente, estou saindo daqui hoje com muita informação importante, com uma ideia desse quebra-cabeça que a gente está montando enquanto nós vamos fazendo, né? Então, eu agradeço muito
pessoal, pelas falas de vocês que foram muito relevantes e muito enriquecedoras, tá? Espero que aí para o pessoal que está nos assistindo também. Legal. Talvez deixar aqui 4 iniciativas que o ICLEI está empenhando para tentar ajudar a aterrissar esse conceito, instrumentalizar, dar referências técnicas para que as cidades possam implementar o modelo de circularidade nos seus territórios. Primeiro, a plataforma ICLEI Circulars, que é uma plataforma que está sediada no website do ICLEI Global, mas que traz referências de trabalho em desenvolvimento circular para cada região. Nós lançamos no mês de março o nosso hub para a América Latina, centrado em sistemas alimentares, em gestão de resíduos e também na perspectiva da energia. Segundo, o programa de transição energética nas cidades, que o ICLEI está colocando agora em marcha em parceria com a AB Solar, que é a Associação Brasileira das Empresas do setor de energia solar fotovoltaica, e que eu tenho certeza vai contribuir também para a circularidade nessa perspectiva da transição energética. Terceiro, o LUPA, o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, que o ICLEI também coloca em marcha em parceria com o Instituto Comida do Amanhã e que ajuda as cidades a desenvolverem sistemas alimentares circulares, sustentáveis e saudáveis. E, por fim, mas não menos importante, o programa de inovação pela sustentabilidade, que a gente chama de ICLEI Innovation, e que tem justamente esse objetivo de aproximar o ecossistema local de inovação da possibilidade de prover soluções para os desafios do desenvolvimento urbano e territorial sustentável. Obrigada, Rodrigo. Eu vi ali que o Bruce botou já o link, né, para lá. A Luísa também, né, lembrar o pessoal que, né, saiu a visão, né, para a economia circular. Não sei se de repente a Luísa quer colocar o link ali no chat. Vou colocar, sim, bem lembrado, tinha me esquecido, mas vou colocar. Só também no espírito de últimas mensagens, um pouco a ideia de colocar em prática e medir, né, mensurar, ter metas, planos claros. Pensando em empresas, pensando em empresas, a gente, como fundação, a gente trabalha bastante, enfim, tem uma ferramenta que chama Circulytics, é aberta, está em inglês, português e espanhol, disponível em mandarim também, e a ideia é dar um pouco de visibilidade para as empresas sobre a jornada delas de economia circular, né? Então, como é que elas estão incorporando não só ali nos fluxos de materiais de seus produtos e serviços, mas como é que elas incorporam isso em âmbitos mais estratégicos, em âmbitos menos técnicos, mais estratégicos, mais corporativos, mais olhando para suas cadeias de valor, e usar essa ferramenta como mensuração, uma ferramenta aberta, grátis. E outro ponto que eu queria trazer é a nossa atuação não só em avançar o pensamento, isso é uma grande coisa que a gente faz, né? A Fundação foi a organização que colocou esse tema na discussão, na pauta global, então a gente sempre quer avançar, o que é o conceito, quais são as oportunidades, mas a gente também quer colocar e catalisar que a prática aconteça em nível sistêmico. E para isso a gente usa algumas das nossas iniciativas sistêmicas, a iniciativa de plástico, né, em inglês é New Plastics Economy, iniciativa de moda, iniciativa de alimentos. Falamos muito aqui da relevância do tema alimentos em vários momentos. E também como é que o setor financeiro é um grande viabilizador em escala dessa transição. Então, convido também a conhecerem essas iniciativas, que é a nossa forma de olhar intersetorialmente, mas, sobretudo, entre cadeias inteiras e globais, como que uma visão comum, alinhada, é poderosa e como que a colaboração é absolutamente disruptiva e sem precedência é necessária para colocar em prática a economia circular. Então, convido também a conhecerem mais sobre essas iniciativas lideradas pela Fundação. E vou colocar aqui no chat o link. Isso, cola ali, tem a semana, né, circular que está acontecendo. Isso, né? Começando hoje a Semana de Economia Circular aqui de São Paulo, a gente colaborou com a Prefeitura para organizar, é um movimento liderado pela Prefeitura, que também vai ser um marco importante na agenda da cidade para ampliar eu vi o que tem tema. alguns eventos online também, né, Luísa? Tem eventos online, acho que, se eu não me engano, todos os painéis vão ser transmitidos online, vale a pena buscar a Semana de Economia Circular de São Paulo. Isso, Tá? porque tem uma pergunta ali que a Elisão fez, né? Se houver tempo, ainda gostaria de perguntar sobre quais organizações e hubs de informação
ou promoção dessa visão e informações diversas existem e que podemos acompanhar. Então, acho que a Luísa aqui já falou, né? O próprio site da Ellen MacArthur Foundation aqui no Brasil, agora está acontecendo a Semana de Circular. O Rodrigo, né, já falou. Só para complementar, tem a Coalizão de Economia Circular para a América Latina e Caribe, da qual nós somos sócios fundadores também, junto com outras 7 organizações internacionais, que é liderada por países, por governos. Hoje a presidência está com a Colômbia, que é também um ambiente muito importante de avançar políticas públicas no nível regional. Então, também é um hub importantíssimo para ver como é que está avançando isso em termos mais regional e interregional. Perfeito, perfeito. Não, é isso aí. E como eu estava comentando também, né? O site do Iclay também, que lançou agora, né? Também o portal sobre economia circular. E não sei se Ricardo, Guilherme, vocês têm também mais alguma contribuição? Muito rapidamente, respondendo a pergunta, a gente até em algumas semanas a gente deve fazer uma publicação com um dos hubs que estão aqui no Brasil, que é do IPT, né, do Instituto de Tecnologia de São Paulo, com o Exchange for Change. Então, a gente está finalizando um estudo voltado à descarbonização e circularidade nas cidades. Então, uma nova fonte de informação, um time super bem preparado também. Em breve, a gente vai fazer uma publicação em conjunto com eles. Aproveito para reforçar essa ideia das métricas. Acho que fechar com essa lógica é fundamental. Internamente, a gente trabalha muito forte com relação a isso, para que a gente consiga tangibilizar os conceitos em cima dos 5 pilares que a gente atua. Então, como uma dica, né, dentro dessa complexidade e desse mundo linear que freia o desenvolvimento, uma frente de métricas bem formatada é uma ferramenta bastante importante dentro desse processo. Aproveito também para agradecer a Luísa, Guilherme, Rodrigo e Fernanda por esse painel, e os colegas também da Enel nos Estados Unidos, que convidaram para a gente fazer esse belíssimo diálogo. Obrigada. Guilherme, não sei se quer fazer mais uma fala final? Sim, queria só dizer para vocês que a gente desenvolveu um conjunto de ferramentas de apoio à tomada de decisão para municípios. Na área de gestão de resíduos sólidos urbanos, eu coloquei aqui o link, né, do Proteger, que está dentro do site do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, vocês aí têm acesso a 7 roteiros e 3 ferramentas que tratam dos principais desafios da melhoria da gestão de resíduos nos municípios. Então, né, quem tiver interesse, fiquem à vontade aí para acessar. E agradecer também pelo convite, pela participação, foi um prazer e acho que a discussão está muito boa, acho que a gente deveria, né, ter uma continuidade e também discutir um pouco da possível colaboração entre as instituições, de repente, né, para que a gente possa obter mais resultados aí nos nossos projetos. Isso mesmo, eu acho Obrigado. que é essa a ideia. Acho que é essa a ideia. Obrigada, Guilherme. Bom, obrigada a vocês todos, Ricardo, Rodrigo, Luísa, Guilherme, por aceitarem o convite. Obrigado também à Enel, né, por estar apoiando o evento. Lembrando a todo mundo que está aqui nos assistindo que esse evento ele vai ainda até depois de amanhã, para vocês darem uma olhada, se talvez aqui algumas das coisas que nós falamos e vocês ainda ficaram com a pulga atrás da orelha, tenho certeza que tem muitas sessões, então deem uma olhada também. Quero agradecer também a Juliana, né, a nossa intérprete, pessoal aí que está escutando em inglês, né? Obrigada, Juliana. E é isso, gente. Então, eu desejo para todo mundo um bom resto de semana. Luísa, que a semana lá de economia circular em São Paulo seja ótima. E exatamente, né, vamos manter contato, porque eu acho que tem muita sinergia, né, e tem muita coisa que nós podemos aprender e colaborar um com o outro aí nessa caminhada. Obrigado, gente. Obrigada, Um abraço pessoal. para todo Abraço. mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.